Havia duas meninas sentadas ao lado de Jasmine. Uma delas tinha um corte na testa com sangue seco que escorrera numa linha reta por um lado do rosto. Nenhuma delas devia ter mais de 12 anos, cerca de 3 anos mais novas que eu. Para mim pareciam idênticas. São irmãs, o pai as vendeu. Somos como legumes, todas nós prontas para sermos vendidas desde o dia em que nascemos. Vocês já viram batatas sendo vendidas no mercado? 5 rúpias por 2 quilos? Somos como aquelas batatas. Somos... As palavras de Jasmine romperam numa risada de novo. Ela não terminou o que estava dizendo, apenas ficou rindo, nervosa. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi. Eu recebi esse livro, eu ganhei, na verdade, eu ganhei da editora HarperCollins, lá no Leia Mulheres. A gente fez um Leia Mulheres com um livro da editora, que foi o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. E aí o pessoal resolveu comparecer, o pessoal da editora. Foi muito legal, eles foram lá participar, eles disseram que estavam muito felizes porque o livro é muito queridinho pra eles, então eles foram lá participar do clube, foi muito bacana. E aí eles levaram pra gente de cortesia, pras mediadoras, esse livro. A Amita Trazi é uma autora indiana, uma autora nascida e criada, como diz aqui, em Mumbai. E esse é o livro de estreia dela, né? Livro de ficção. Ela trabalhava com outras coisas, inclusive ela tem um histórico de trabalho em ONGs, de direitos humanos, e tem um pouco a ver com a história desse livro. Esse romance, ele é o que a gente chama, carinhosamente ou não, de novelão, né? Eu não acho que um livro seja ruim só porque ele é um novelão, não. Inclusive tem um livro que eu acho espetacular, que na verdade 4 livros, que é a série napolitana da Helena Ferrante, e que eu acho que tem um quê de novelão também. Vários livros que a gente ama aí são novelões, né? Vamos admitir. E esse aqui é um deles, mas ele é um novelão muito interessante, tá? É um livro de estreia muito interessante. Embora ele trate de assuntos bem pesados, assim, né? Ele vai falar... Ele é um livro que trata de tráfico de pessoas, prostituição infantil, nesse nível. Aqui a gente vai ter a história de duas meninas, duas amigas, a Mukta e a Tara. Elas se conhecem crianças. A Mukta, ela faz parte de uma espécie de casta inferior. O que acontece é o seguinte, assim, apesar de o sistema de castas oficialmente já estar abolido na época que é abordado aqui nesse livro, o que a gente vê é que, na realidade, muita gente ainda se orienta por esse sistema de casta, o que significa que ele gera uma série de preconceitos, de violências e, enfim, de discriminação. O que acontece, então, é que a Mukta, ela é dessa família que é de uma casta inferior, que consagra as suas filhas a uma deusa chamada Yelama. E essas meninas se tornam prostitutas do templo. Elas viram meio que escravas sexuais. Elas têm que prestar serviços sexuais para os homens da comunidade. Essa é a função delas. Elas são extremamente estigmatizadas, elas sofrem preconceito pra caramba, mas elas acreditam que, assim como vários, não só as pessoas dessa casta, mas várias outras, que esse é o papel, esse é o destino dessa casta, né? A mãe da Mukta, que trabalha com isso, a Mukta vive com a mãe e com a avó. A mãe da Mukta está tentando livrar a Mukta desse destino, mas a avó discorda, né? E assim, a mãe tá sofrida, a mãe tá doente, a mãe tá triste, porque ela tá tentando arrumar modos de salvar a Mukta desse destino e não tá conseguindo, e a avó fica pressionando, porque como eu esqueci o nome da mãe da Mukta. Como ela tá doente, ela tá perdendo clientes, então elas estão perdendo dinheiro para se sustentar, e a avó fica fazendo pressão de que a menina tem que ser iniciada. Só que a menina é uma menina mesmo, assim, tipo, ela deve ter 10 anos, sabe? Ela é muito criança. E aí, o que acontece é que a Mukta acaba, num determinado momento, ela sendo resgatada por um grupo de pessoas que parecem assistentes sociais, que tem esse trabalho de procurar resgatar essas crianças que são vítimas de tráfico, de escravidão e de prostituição forçada, né? Escravidão, é uma escravidão para fazer serviços sexuais.
E então ela acaba sendo resgatada. E por um grupo que inclui o pai da Tara, né? O Sadi. E o pai da Tara então leva a Mukta para casa dele. E a Mukta fica sendo ali criada junto com a Tara. A Tara é 2 anos mais nova que a Mukta. E elas são de castas diferentes, porque a Tara e a família dela são da casta mais alta, que acho que são os Brahmanes. E embora o pai da Tara não liga pra essas coisas, né? Ele inclusive tem um rompimento familiar por conta disso, porque ele não liga pra essas coisas Ele não respeita esse negócio de casta, ele acha isso absurdo. Ele também não liga para rituais religiosos lá típicos, e isso acaba causando um rompimento familiar nele, porque ele era filho de uma espécie de líder, assim, de chefe, né, de casta, enfim. Parece que eu contei muita coisa, mas eu não contei. Eu deixei várias coisas importantes fora, mas isso é só pra vocês entenderem como Tara e Mukta se conhecem. Então elas vão ali ser criadas juntas durante um tempo, né? Vai acontecer uma tragédia na vida da família da Tara, e que vai fazer com que as pessoas se espalhem novamente, né? Então, na verdade, a Mukta não vai mais morar com eles, e por conta de uma questão de trauma, né? Vai acontecer uma tragédia mesmo na vida da Tara. Ela e o pai acabam decidindo se mudar para os Estados Unidos. O livro, então, ele é composto por capítulos que intercalam a fala da Mukta com a fala da Tara, em momentos diferentes no tempo, né? Ele fica indo e voltando no tempo. A narração da Tara, ela é uma narrativa já dos anos 2000. Ela vai lembrando do passado, mas ela tá meio que lembrando, né? Ela já é adulta e ela veio dos Estados Unidos, né? Ela volta pra Mumbai, na verdade, pra procurar a Mukta. E a Mukta vai narrando mais progressivamente. Ela vai narrando da década de 80 até os anos 2000, né? Enquanto a Tara fica voltando no tempo para contar a história delas. E fica alternando aí a perspectiva das duas. A narrativa é em primeira pessoa, então são as duas narrando em primeira pessoa. E é um livro super ágil, assim, é um livro onde acontece coisa pra caramba, é um livro que tem reviravolta para caramba, né? Mas é um livro que prende, assim, é uma narrativa potente, assim, acontece muita coisa e ela consegue prender, assim. Do ponto de vista, assim, estilístico, eu diria que o livro, ele tem um outro momento, assim, um pouco de cafonice em algumas metáforas. Mas como elas ocorrem poucas vezes, não foi uma coisa que me incomodou muito no livro, assim, porque realmente é uma outra ocasião. No geral, o livro é um livro com uma narrativa bastante direta, então você fica, é uma narrativa com foco em ação mesmo, né? Para o meu gosto literário, talvez tenha faltado um pouquinho mais de reflexão, né? Eu tendo a gostar um pouco mais de livros contemplativos, o que não quer dizer que esse livro seja ruim. Não é a proposta do livro também. Eu tô tentando analisar o livro do ponto de vista do que ele se propõe, né? Então assim, ele se propõe a ser um livro mais com foco, né, em acontecimento mesmo, né? Em coisas, assim, um enredo vibrante, né? E assim, não quer dizer que as personagens não reflitam nunca, né? Elas refletem, mas essas reflexões, elas são mais rápidas, né? Elas acontecem mais rapidamente, e o livro acaba mesmo focando nos acontecimentos. Preciso dizer para pessoas, né, que têm problemas com gatilhos, que assim, esse livro, ele vai ter cenas de agressão física, ele tem cenas de estupro, ele tem cenas de violência, embora elas jamais sejam descritas de um modo de mau gosto, muito gráficas, nada disso, né? A autora tem esse cuidado, mas o objetivo do livro, de uma certa forma, é falar dessas coisas. Então, assim, é falar desse processo de tráfico de pessoas, de escravidão e prostituição infantil, né? Até porque, como eu falei no início do vídeo, a autora, ela, na verdade, nos agradecimentos, ela fala pra gente que aqui ela une duas experiências que ela tem nessa história. A experiência de ter crescido com a filha da empregada na casa dela. Então, assim, provavelmente ela criou, assim, um vínculo com essa menina, porque é o que ela faz com a Mukta e com a Tara. E a experiência que ela teve com essas ONGs,
de trabalho, né, para salvar essas crianças, essas meninas, em grande medida, que eram sequestradas e obrigadas a trabalhar numa situação absurda, de não só porque elas eram violentadas, a gente tá falando aqui de estupro institucionalizado, né, mas assim, por viverem em condições insalubres, né, enfim, uma coisa horrorosa. Então assim, o livro vai em torno dessa realidade, que é uma realidade muito pesada, mas que é uma realidade existente, né? Eu acho que também é importante que haja livros sobre esses assuntos. Isso não é uma particularidade da Índia, né? Tem meninas sendo escravizadas sexualmente no Brasil mesmo, né? E em uma série de outros lugares. Então é um livro pesado, mas é um livro sobre um assunto contemporâneo, né? Mas para além disso, existem questões humanas que são tratadas no livro que são mais universais. Porque esse é um livro que vai trabalhar muito a ideia do luto, e do trauma, e de como as pessoas, na tentativa de proteger quem elas amam, muitas vezes fazem bobagens, besteiras imensas, né? Como elas conseguem, elas muitas vezes destroem a vida de alguém, ou porque elas não estavam com a sua capacidade de julgamento muito boa, porque elas estavam num período de crise, de trauma, de luto, alguma coisa do tipo. Ou como esse processo de privar alguém do sofrimento, e aí você acaba ocultando alguma informação da pessoa, escondendo, fazendo segredos, também muitas vezes culmina numa situação muito trágica, né? Eu lembro aqui muito de um outro livro que também foi publicado pela HarperCollins, esse livro que a gente leu lá no Leia, que é o Fique Comigo. Fique Comigo é muito uma história assim, né? Uma história de pessoas escondendo-se coisas e tentando, assim, um modo muito estranho de cuidar uma das outras e que culmina num sofrimento tremendo, né, em pessoas que acabam tendo a vida destruída. E é um pouco essa história aqui. Então, assim, a gente vai ter muito aqui pessoas lidando com a culpa. Com a culpa e tendo que aprender a perdoar pessoas por coisas que foram feitas e que foram feitas pelas pessoas próximas, e que foram feitas pelos familiares, né? Essa é uma história também sobre como adultos, esses adultos nessa situação de crise, né, de perigo, de sofrimento intenso, como esses adultos, para tentar resolver esse problema, essa crise, esse problema, esse sofrimento, fazem coisas que destroem a vida de crianças, né? Como essas pessoas chegam nesse ponto. É claro que aqui no livro tem personagens com níveis variados de cretinice, né? Mas assim, existem aquelas pessoas... É um livro também sobre a fraqueza humana, né? Como muitas vezes para tentar diminuir o sofrimento de uma pessoa próxima, ou o próprio sofrimento, acabam fazendo coisas que destroem a vida de crianças, assim. O livro também serve para refletir muito sobre essa questão social, na Índia especificamente, em que a desigualdade social é muito marcada pelo sistema de castas, e como o sistema de castas ele cria um ódio social, né? As pessoas se odeiam, as pessoas têm um ressentimento, ou elas têm ódio ou elas têm ressentimento, as pessoas das castas mais baixas, e como isso cria um ciclo infindável de violência, né? E como as tensões parece que nunca terminam, né? Então, assim, eu achei o livro muito interessante, tanto do ponto de vista das situações mais chocantes como das mais universais. Eu acho que a Amita trabalha essas coisas muito bem e com essa narrativa muito ágil, né, muito inebriante, que aqui no contexto da Índia revela muito essa coisa de uma misoginia estrutural, né? Você tem um estupro institucionalizado, mas você tem toda uma misoginia estrutural de que a mulher tem que fazer aquilo mesmo, de que é o papel dela. A gente tem níveis de sofrimento diferentes aqui nas mulheres desse livro. A gente tem mulheres que têm que aguentar fardos dos erros dos maridos, né? Fardos dos erros dos esposos, né? Fardo dos erros dos pais. Então, assim, é muito... A carga para a mulher sempre parece maior, né? A vulnerabilidade parece maior. E a Amita descreve aqui de modo muito vívido e muito verossímil um processo de desumanização que infelizmente é muito comum, né? Então é isso, assim, eu gostei muito de ler o livro, é uma história muito forte. Esse livro tem notas altíssimas no Scoob e no Goodreads, né? Parece que é um livro, assim, que nem bem saiu, já caiu muito no gosto do povo. Acho que é um best-seller já.
Ele no Brasil saiu em 2019, né? Deixa eu ver aqui a ficha catalográfica. Ele foi publicado originalmente em 2017. Mas no Brasil eu acho que ele saiu em 2019. Esse livro saiu pela Tag primeiro, na Tag Inéditos. E aí depois saiu, né, também para todo mundo, para quem também não é assinante. Eu sei que muita gente leu o livro, né? Me digam aí se vocês leram, se vocês se interessaram pela história, ou se já leram uma história parecida com essa. O que vocês acharam? Beijos, até a próxima. Tchau.